hidrocarbons, meu nome é Eliane, sou aluna de mestrado de pós-graduação em Ecologia na USALP. Desenvolvi o meu trabalho no laboratório de patologia e monitoria de insetos, com orientação do Levante Júnior. O título da minha dissertação é Desenvolvimento de formulações de grãos expertíveis para canídeos aéreos, penis submersos e platosfórios de cobrânia vascular, com eficácia no controle de helicobacter carnívora. Então, pessoal, só para falar como vai ser dividida essa apresentação, eu vou iniciar fazendo uma contextualização, trazendo aspectos do microorganismo, do espero que trabalhei esse estudo, um pouquinho do mercado de produtos biológicos, e depois eu vou falar para vocês quais foram os objetivos desse trabalho e dividir a metodologia e os resultados por cada ponto apresentado nesse trabalho. Depois a gente vai entrar nas discussões pertinentes, finalizando com a conclusão. Então, só para falar um pouquinho do mercado, os produtos, as pesticidas microbiológicos no Brasil, são 40% a base de fungos e patogênicos, 18% a base de bactérias e cerca de 12% a base de vírus. Desses 70% a base de patogênico, 55% é a base de bacteriana e 39% a base de vitamina mesófilo. Esses são as duas espécies com maior quantidade de produtos registrados no Brasil, segundo o Agrobit. E esses produtos, eles também, a maioria são à base de nível aéreo, produzido por meio de fermentação sólida. O microorganismo que a gente trabalhou na dissertação foi a Lobelia aciana. Ela já é um metodologênico bem estabelecido no mercado, por isso tem boa aceitação e histórica comprovada. Ela possui versatilidade com a ampla de hospedeiros, alta eficácia contra lagartas, mecanismo de ação rápido, resistência e persistência em campo, causando patologias, baixo impacto ambiental e para organismos não alvos. A gente escolheu ela também porque ela produz 3 tipos de impactos: conívio aéreo, produzido por meio da fermentação sólida, conívio submerso, blastosfórios, que é obtido por meio da fermentação líquida. E como tem os desafios da fermentação sólida no mercado, existe essa demanda por produção de microorganismos são produzidos de forma mais eficaz por meio da fermentação líquida, que em menos tempo, consegue volumes maiores desses propagáveis em relação à fermentação sólida. Tem a dificuldade de estabilização desses propagáveis produzidos por meio de fermentação líquida. E por isso a gente resolveu abordar no nosso trabalho, explorar um pouco mais desses propagáveis produzidos por meio de fermentação líquida. A gente escolheu o isolado exalto 50, que já tinha um laboratório de produção bem estabelecidos. Como surgiu a ideia? A gente pensou em fazer uma formulação de grânulos dispersíveis em água. A ideia surgiu a partir do fermento biológico seco, que a gente tem no mercado. Ele sabe que ele tem alta durabilidade sem necessidade de refrigeração. Ele também tem um processo industrial bem estabelecido. Então, a gente pensou em fazer os grânulos desse mesmo tamanho. Para isso, eu adquiri uma estrutura manual que eu pudesse trabalhar no laboratório, através do site. Mandei desenhar e confeccionar laser cluster, que são esses serviços por onde é feita a inflamação do grânulo. E também, aqui na foto, a gente pode ver abaixo uma foto do fermento biológico seco,
E acima uma foto de um grano dispersível em água que foi feito com a nossa difusora. Então, hoje, a gente vê que no mercado, a maioria do tipo de formulação que é utilizada por antigênicos é a formulação do ABP. Essa formulação, ela tem alguns desafios, que às vezes ela impede um pouco na embalagem, ela forma muito pó, oferece um certo risco aí para o operador e na hora de preparar o ambiente pode contaminar outras áreas que não as áreas de aula. E de WG, a gente tem apenas 1% dos produtos registrados na base de WG. Então, aqui, pensando nas vantagens da formulação da ABG, seria um manuseio mais seguro, a redução do pó, a possibilidade de transporte e armazenamento. A gente consegue, no grânulo, uma maior concentração de ingrediente ativo, ali, por concentrar o máximo, e também uma maior estabilidade no armazenamento, conforme esses autores, né? Então, nesse trabalho, a gente resolveu estudar isso. Para a praga, estudar a eficácia da praga, a gente escolheu a Ectoper armígera. É uma praga prolífera que ataca diversas estruturas, causando danos significativos. Já apresenta resistência crescente a inseticidas e também a BT, já tem relatos. Possui alta capacidade de adaptação a diferentes climas e regiões e um impacto econômico elevado, uma vez que ela pode causar tanto danos indiretos como danos diretos aí aos custos também. Então, aqui no dado da distribuição dela no mundo, né, por ser uma praga aí que facilmente se adapta facilmente a diferentes tipos de clima, e também ataca diversos tipos de cultura, ela se espalhou por várias regiões do mundo. E no Brasil, o primeiro registro foi em 2012 e 2013. Ela possui alta capacidade reprodutiva, colocando em média de 1.000 a 1.500 ovos. Possui um ciclo de vida em torno de 30 a 45 dias, passando aí pelas fases de ovo, larva, que é onde causa os danos propriamente físicos, curta e maluco. Então, vou falar para vocês agora do objetivo do meu trabalho, que foi desenvolver uma formulação de grãos dispersíveis em água para os 3 cultivados, avaliar a eficácia comparativa desses cultivados, tanto no plástico quanto no plástico, pelo governo armígera, e também determinar a tolerância de nível aéreo e submerso à aviação do bebê, dos formulados e avaliar o shelf life em duas condições de armazenamento, seria 4 e 26 graus. Então, para começar esse estudo, a gente precisou produzir esses cultivados, né? Começando aqui pela produção do nível aéreo, por meio de fermentação sólida, onde a gente produziu em sacos de polipropileno ou arroz fermentado. E após a colonização do arroz por esse fungo, a gente distribuiu eles. Essa colonização foi feita em uma sala climatizada, temperatura e umidade controlada, geralmente uma temperatura ambiente, uma umidade mais elevada para o arroz, e depois a gente passou para a sala de secagem, onde esse arroz foi distribuído em bandeja para finalizar a esfoliação e também para secagem. Nesse caso, a gente trabalhou numa sala com uma temperatura mais baixa e baixa umidade do ar. Quando atinge uma secagem, uma porcentagem de umidade de cerca de 3%, esse material foi utilizado para fazer a extração dos caminhos. Só para vocês terem noção mais ou menos do rendimento, cerca de 10 quilos de arroz rendeu aqui mais ou menos 150 gramas. Na produção dos propagáveis imersos, a gente utilizou os blocadores, uma vez que a extrusora que a gente estava utilizando, ela tinha uma limitação que o mínimo de biomassa acabava ficando retido, então a gente teve que trabalhar por pelo menos
50 gramas da biomassa das tesouras. Então, a gente precisou de grande volume de caldo fermentado para dar conta de todos os tratamentos, dos ensaios, do armazenamento do chapeado. Para produzir nossas formas de produtos diversos, a gente fez inicialmente na pré-pintura, de frasco, do shaker, e depois essa pré-pintura foi vinculada com os reatores. Para nossos poros, a gente utilizou a foto esquerda, a gente utilizou o meio conforme descrito orgânico, laboradores, por 3 dias, e esse isolado produz mais ou menos 5% de biomassa. Já para a comida submersa, a gente utilizou o meio conforme descrito por Thomas, colaboradores, e a gente conseguiu obter cerca de 3% de biomassa ao longo de 5 dias de cultivo. Após esse tempo, a gente coletou o caldo fermentado, e esse caldo foi armazenado em geladeira até o dia seguinte. A seguir, a gente tira o sobrenadante para utilizar o próximo processo, que seria a filtragem. Nesse caldo decantado, a gente faz a leitura da sólido dos vegetais para fazer uma estimativa do quanto de biomassa a gente vai conseguir, porque a gente precisa adicionar o primeiro dispersante ainda no caldo líquido. Né? Então, passando aqui para a próxima etapa, a gente fez a filtragem desse caldo em um sistema de filtração a vácuo, utilizando o líquido do passado, com um papel líquido, com uma porosidade capaz de reter a maior quantidade de potáveis. Após a obtenção dessa biomassa, ela foi pesada e separada em porções de cerca de 50 gramas. E aqui abaixo vocês podem ver os tratamentos que foram utilizados das análises, que foi esses tratamentos foram diversas concentrações, diferentes concentrações de osmoprotetor e antioxidante, que foram utilizados para fazer um banho ali nessa biomassa, no caso dos protáveis líquidos, né? Submersos, no caso, blastosforo e fluido submerso. Então, a gente voltou essa biomassa ali para o passado, e jogou cerca de 20 ml de cada uma dessas misturas, dessa suspensão protetiva. Já para o conídeo aéreo, a gente fez a incorporação dessa solução, porque no caso do conídeo aéreo, como a gente tinha um material seco, a gente precisava trazer a umidade para esse material para conseguir extrusar. Com isso, a gente fez um banho, né, fez a incorporação, na verdade, na mistura, diferente dos propagadores primeiros que foi feito no banho. Então, aqui, só para trazer para vocês a relação dos componentes que foram utilizados nesse estudo, né? Então, até chegar aqui, foram diversas etapas. Eu não escrevi, isso está em 2 parágrafos da minha dissertação, né? E eu não vou sempre para me estender muito, mas levou mais de 6 meses que eu estava, só para ajustar toda a unidade ideal da massa, da biomassa úmida, a unidade ideal dessa massa de extrusão após a mistura com os flutuantes, saber a característica de cada propago, para saber o quanto de inércia ele estava adicionado. Então, a gente trabalhou nas formulações para que elas ficassem o mais parecidas possíveis, só que não dá para ficar igual, pois são propagos que têm características diferentes, né? Então, ali vocês podem ver que tem uma relação de nível submerso, 2 formulações, porque essa primeira nível submerso foi uma formulação que a gente fez um teste inicial e ela não havia muito bem água, então ela não tem uma integrante. E depois que a gente notou que ela não havia água, a gente alterou um pouco a formulação para a nível submerso para acessório, trazendo esse aditivo desintegrante. Porém, a gente manteve essa formulação porque ela estava querendo tratar com os dados populares, né? Então, a gente utilizou dispersantes, inércios, absorventes, agentes simulantes, esse aditivo desintegrante para os propagandas submersos,
biomassagem indevida, protetor UV, estabilizantes, espessantes. E aqui no caso, a gente colocou esses códigos porque a gente tem a intenção de patentear, né, para proteger a situação, né, no caso. E a solução para os tratamentos antioxidantes, que foi aquela que eu mostrei lá anterior. Aqui, a parte de exclusão, propriamente dita, que é a parte de confecção do grânulo. Esse estudo também fez parte desse estudo prévio até chegar aqui, né? A gente testou as duas trequilas confeccionadas e a gente chegou na conclusão que a trequila de 1 milímetro foi a que proporcionou maior rendimento dos grânulos e a gente precisava de grandes quantidades para conseguir fazer todos os experimentos, né? Então, a gente foi trabalhar com essa trequila. Após a extrusão, esse material foi recebido em uma câmara de ar contínuo, pelo método de filtragem lenta, onde a gente inicia secando o material, na verdade, método de secagem lenta, né? Onde a gente inicia a secagem do material com uma umidade mais elevada e finaliza com uma umidade mais baixa, para não dar aquele estresse do organismo com uma secagem imediata, né? Então, a gente secou até obter a quantidade de água menor que 0,2. Após esse processo, foi feito o armazenamento, né? O armazenamento a gente buscou fazer em forma de amostras destrutivas, utilizando embalagens padronizadas, camadas protegidas contra a umidade A2, e seladas a vácuo. Essas amostras foram proporcionadas por tratamento, por vácuo e armazenadas em duas condições de temperatura diferentes, tá? Refrigerada a 4 graus Celsius e ambiente a 26 graus Celsius, em um equipador de VOD. Então, aqui eu vou trazer agora para vocês a metodologia de resultado de descrição da parte de shelf life. Então, mensalmente, a gente tirava 2 amostras por tratamento, por trocado, em condição de armazenamento. Essas amostras eram restritivas. E a gente hidratava essas amostras por cerca de 30 minutos em 10 ml de H2O fluido, até esses grânulos se tornarem mais fúgidos. Depois a gente homogeneizava os grânulos de bordo até eles se dissolverem completamente em água. Depois foi completado o volume de água do fluido para 50 ml e a gente fez uma diluição seriada, utilizando aí o mapeamento do mapeando para o UFC na casa terceira. Após 48 horas, a gente fazia a mobilização das colônias. Então, entramos já nos resultados. Esse é o resultado do primeiro experimento teste que a gente fez, aquele de submerso. Aqui, para a condição refrigerada, a gente tem os tratamentos C3 e T4, que é aquele alimentozinho com 10% de sacarose e 1% de ácido ascórbico, e 10% de sacarose e 1% de ácido ascórbico, foram os mais se estabilizaram melhor trocado após 110 dias de armazenamento. Já com 300 dias de armazenamento, esses proparam desses tratamentos que utilizaram e se mantiveram apenas os tratamentos T1 e T2, que estão com menores concentrações dos dois, já para a condição ambiente, a gente vê que em 78 dias, os tratamentos T1 e T3 foram os que se mantiveram mais estáveis. Porém, na condição ambiente, a gente já vê que houve uma queda maior em relação à condição refrigerada, da viabilidade que a gente está considerando aqui o FC por grama. Aqui, entrando nos experimentos que eu chamo de oficiais, né, que não é os testes, a gente fez 2 lotes para cada propago, né, esse sendo o primeiro lote que nós escolhemos.
A gente vê que tem uma variação para mais ao longo dos tempos, e isso se deve ao fato da homogeneização da biomassa com os inérticos não ter sido homogênea, porque foi uma homogeneização anual, né? Então, às vezes dá uma variação no pacote de biologia, mas ali a gente pode ver que os tratamentos testados já da experiência inicial, que eles têm controle também com água ajustada do H5. Então, o controle, a menor concentração de antioxidantes no alto do corpo foi o que mais manteve a estabilidade desse estofágio gerado após 214 dias de armazenamento. Já na condição ambiente, a gente vê um decréscimo marcado dos tratamentos, sendo que o que se manteve mais estável foi o tratamento controle, né, que de fato, mostrando que os tratamentos que tivemos desse lado não foram tão efetivos nesse lote, tá? Não foram efetivos para garantir a melhor estabilidade. Já para o lote 2, a gente vê que para todos os tratamentos que a gente estabilizaram também ao longo de 96 dias, o preparo, a produção gerada, e já para a condição ambiente, também teve uma estabilidade boa, com 64 dias de armazenamento, uma queda maior, 96 dias de armazenamento, sendo que o tratamento específico foi o tratamento que aparentemente foi melhor pela concentração do ST por grama, só que estatisticamente não se diferiu, né? Tem T2 e tem T3. Já a já o primeiro experimento, a gente observa uma queda já no ponto de secagem nos tratamentos T1, que é o controle T2. A gente acha que houve algum problema nesse lote durante a secagem, que já aconteceu por uma habilidade baixa, 13. Só que tanto a condição refrigerada quanto a condição ambiente, a gente percebe que os tratamentos T3 e T4 foram os melhores, os que não tiveram a melhor estabilidade. Com 187 dias de armazenamento da condição refrigerada, e para a condição ambiente, 70 dias de armazenamento não houve queda de malabilidade. E pouca queda com 187 dias de armazenamento. Já para fluidos aéreos do lote 2, a gente percebe que os tratamentos mantiveram a estabilidade do preparo ao longo de 84 dias, principalmente o tratamento preparo, se a gente comparar com o tempo zero, praticamente acabou perda. Já para a condição ambiente, com 23 dias da nova de perda das celulares, e com 84 dias a gente nova aqui o tratamento de controle. O P3 foram os que tiveram a melhor estabilidade desse total. Já para clientes submersos, o primeiro lote, a gente vê que com 124 dias, praticamente não houve queda para todos os tratamentos que o clube, que teve uma queda pequena. Já para 182 dias de armazenamento, a gente vê que o controle, na verdade, não houve queda do controle, porque depois a gente vê que ele estava maior, né? Então, para 182 dias, o controle é a menor concentração de antioxidantes, nosso setor foi mais benéfico para preservar a debilidade total. Já a condição ambiente, a gente vê que a queda é maior, demais, porém, o tratamento de controle, o tratamento de preparo, foram estabilizados melhor, descartável, com cerca de 22 dias de armazenamento. E para o lote 2, a gente vê que praticamente não houve queda nos 23 dias de armazenamento para todos os tratamentos. Inclusive, o controle, o leque período, tanto, e também para a condição refrigerada. E na condição ambiente, os tratamentos T3 foram estabilizados melhor no preço. E 68 dias, o tratamento de T2 e T4 ainda estava relativamente fiáveis aí na
Então, todos esses dois artigos só para a gente sobre Lopes e Faria e Lopes e Faria, eles conseguiram um resultado semelhante também, porque eles trabalharam no WG, e eles perceberam que o pico da fermentação oficial dos unidos caiu para 50% em todos os tratamentos em temperatura mais elevada. Tanto que eles tiveram uma variação de 182 dias a 4 graus Celsius para 90 dias a 35 graus Celsius. Nós, Faria e colaboradores, eles trabalharam com os modos de governo e com armazenamento de colagem elevado em baixas temperaturas. E eles notaram que isso também preservou a estabilidade do ultrapago aí ao longo de 9 meses, quando comparado à temperatura mais alta. E esses resultados coincidem com os resultados encontrados no nosso trabalho, porque a temperatura menor, virada, preservou melhor a efetividade dos tratados. Entrando aqui no resultado do ensaio houve um ensaio que foi feito comparando as amostras frescas e pontuadas, né? Para isso, a gente teve que escolher as formulações, e essa escolha foi baseada na melhor formulação que a gente tinha no shelf life até o momento do ensaio, que foi cartonite aéreo, 1% de sacarose, 1% de ácido forte, Conix Pérsia, 1% de sacarose, com 5% de ácido ascórbico, e glossosporo, 1% de sacarose e 1% de ácido ascórbico. Para a amostra fresca, a gente fez um processo de centrifugação para retirada do meio, e depois a gente fez a lavagem com PBS. Após esse processo, foi feito o ajuste da cauda, considerando a quantidade, e foi ajustado para a concentração de 1,37 microgramas por ml. Em cima de 0,07 ou 0,02%. Para a amostra formulada, a gente fez um processo parecido com a parte do software, onde a gente diluiu 0,5 gramas por grama, 10 ml de água, foi deixado hidratar e foi perfixado até diminuir completamente os gramas. Depois também foi feito a ajuste da calma, de 0,7, em cima de 0,77 e 0,2%. A gente utilizou a folha de cobre para fazer a questão dos ensaios, utilizando uma folha de soja, exposta numa placa de pedra, com cerca de 10 lagartos perfeccionistas por folha, em 4 repetições, finalizando 4 lagartos de tratamento. Foi pulverizado 1 ml da calda do estado do tabaco, estado do tratamento, para 10%. E depois, essas placas foram armazenadas a 25 graus, com umidade elevada, por 24 horas. E, posteriormente, foi feita após essas 24 horas, foi feita a individualização em bandejas, células individualizadas, porque a partir do percebido que as lagartas teriam balístico. E foi avaliada a cada 2 dias por 10 dias, e quando a gente fazia a escolha do papel, da fertilidade e a avaliação propriamente científica. Aqui a gente fez 3 ensaios, né? O primeiro, os resultados do primeiro ensaio, onde o trabalho mais violento foi com o glossosporo fresco, que é a fibra verde, e com matéria de 52 dias, cerca de 97,5% de mortalidade e 70% de insetos formulados. Seguido depois por orgânico aéreo formulado, de laranja, e colírios submersos formulados de azul, que apresentou uma virulência intermediária. E as versões formuladas de nível aéreo e glossosporo apresentaram uma virulência menor. Aqui no ensaio 2 e 3, a gente conseguiu culpar o estatístico, e também a gente fez o glossosporo não formulado, a linha verde contínua, foi o mais virulento, apresentando que é de 2,9 dias,
uma mortalidade de 91,20% e 77,5% de insetos formulados, seguido por Conídeo aéreo lá, e as versões formuladas do Conídeo subsistório e do Conídeo aéreo, que apresentaram uma violência intermediária. Já o Conídeo submerso não houve diferença estatística entre a versão formulada e o formulado, porém apresentou uma virulência menor quando comparado aos demais prováveis. Porém, se a gente observar que a Conídeo submersa apresentou uma TS50 de 5,8 dias para a versão formulada e 4,9 dias para a versão formulada, apresentando mortalidade acima de 70% e cerca de mais de 50% de insetos formulados. Aqui trazendo o artigo também que a gente Lopes e Faria, naquele artigo identitário, que uma formação da UG, um comentário do governo, eles perceberam uma redução de cerca de 20% da terminação inicial dos conídeos aéreos, quando comparado a conídeos aéreos não formulados. E eles observaram que a mortalidade que é do café expostos a diferentes concentrações de termos lá no WG, ela foi ligeiramente menor quando comparado à outra formulação que eles pensaram, a D, e aos conídeos formulados. Também colaboradores demonstraram que meio que os fósforos de proteína marciana, eles podem ser menos tolerantes à preservação. Eles chamam de redução quando eles estão sendo reidratados, perdendo a viabilidade desse processo de reidratação, quando eles são comparados com outro. E entre colaboradores, detalham também a virulência comparativa dos três prováveis, não formulados, só que trabalharam com os grandes riscos de perda. Aqui eu trouxe só os dados do laboratório de perda, que vai comparar com o LADAR, que ele discutiu, e eles obtiveram uma média 50, em média, de 10 dias para o submerso, 7 dias de 7 a 9 dias para a blastosfora, e superior a 10 dias para conídeos aéreos. Então, essa 50 variou também conforme o isolado. E no nosso estudo, comparando, Frederick Converter líder os propagadores calculados, a gente teve 2,4 dias para aquele 50 de 2,4 dias para os fósforos, 6 dias para conídeos submersos e 4 dias para conídeos aéreos. Agora eu vou entrar na parte de tolerância à radiação UV. Aqui, esse experimento foi realizado em terceiro. A gente escolheu conídeos aéreos e conídeos submersos com a mesma formulação de ensaio, por questões mesmo de tempo e de logística e tamanho da disposição das placas, tamanho da câmera, quantidade de placas que cabia. Então, as placas, a gente dividiu, esse formulado, foi feito uma criação conhecida para o celular, na região de São Luís do Branco, na região de Luís Seriada, também foi feito uma região seriada, e a gente aplicou na placa rodar 3 concentrações diferentes, com o objetivo de contar a fiabilidade dessa concentração de 10 e 7, que é o mais representativo que é aplicado no campo. Mas a gente fez até mais caso terminasse alguma coisa, mesmo a gente utilizando a DDD, se fosse possível fazer a concretização. Então, essas placas, elas foram expostas na câmera conforme eu vi acima, exposta a uma radiação de 693 kW por metro quadrado, por 30, 70, 90, correspondeu a esses blocos de radiação. E elas foram intercaladas numa metade do tempo conforme as setas verdes
E conforme ia acabando o tempo de exposição, essas placas eram retiradas e as cordas eram contidas para o centro. E elas eram embrulhadas no papel alumínio e mantidas ali, com o controle da câmera no outro espaço. Depois disso, as placas foram incubadas em VOD por 26 graus em 12 horas de copo período e foram contabilizadas após 24 horas. Então, aqui a gente fez 2 lotes, e aqui eu apresento para vocês o resultado do primeiro lote, onde para conjunto submerso não formulado, ele apresentou uma DLS de 5,59 kilojoules por metro quadrado, sendo aí o provável que apresentou a maior tolerância em relação ao nível aéreo e a conjunto submerso não formulado, e é a desejada hoje no lugar. Aqui eu trouxe só uma foto que eu achei interessante. Depois da avaliação, eu acabei deixando claro do MSN, que é o escritório. E aqui a gente pode ver a sequência que seria o nível aéreo, nível aéreo fresco, nível submerso formulado, nível aéreo formulado B, depois o nível submerso das duas últimas placas, fresco e formulado. Ao longo dos diferentes tempos de exposição, e a gente consegue ver aqui como reduziu a explanação a partir de uma hora de parar o controle. No lote 2, o índice submerso não formulado foi melhor que o índice submerso formulado, porém não diferiu do nível aéreo. E aqui também tem a foto das placas, das placadas. E nesse experimento a gente tem mais visual disso, o tamanho submerso está tendo o fez de caixa. Então, aqui eu trouxe alguns autores, estudos também com exposição na aviação do bebê. Aqui, primeiro, de colaboradores, eles prestaram 4 formulações de nível aéreo, foram expostas por bebê de 1 a 4 horas. E eles notaram que, após 2 horas de exposição do bebê, os controles ficaram inviáveis e os tratamentos eles apresentaram, os formulários apresentaram uma verdade de 58% e 60%, período dos nossos resultados. Onde os formulários foram efetivos para proteger a formulação, não foi proteger esses provados. Já por colaboradores, de 10 salários de 10 salários de hepatite, eles observaram que não é possível elencar o vantagem que tem a maior variação, sendo que essa variação vai depender do isolado e da formulação. Já de colaboradores, eles avaliaram o efeito sobre o preço do estado em slot do bebê, endossa score governaciana e relataram uma média de 50 variando de 3,57 a 4,70 graus de quadrado. No nosso estudo, a gente obteve valor superior de 40,10 para depois 5,26 a 5,79 graus por metro quadrado, indicando que esses propagandas podem ser considerados do bebê, mas para isso a gente precisa repetir experimentos fazer mais experimentos no caso da radiação do bebê. Então, as perspectivas futuras desse trabalho seriam o aumento da concentração de microdetores do bebê, a adição de componentes que melhorem a sua desintegração em água. Eu não trouxe esse resultado na apresentação, mas está na observação. Os prováveis submersos, eles, mesmo com a adição daquele tipo desintegrante, eles ainda apresentam uma certa quantidade de desintegração em água, né? E por isso a gente pensou em estar adicionando outros componentes, né? Apenas o nível aéreo que ele apresentou, a gente fez os testes de treinamento úmido e de testes de sustentabilidade, e apenas o nível aéreo que ficou dentro das normas da ABNT, no caso. Porém, a gente pode fazer alguns ajustes melhores aqui na formulação. A gente pretende também fazer investimento em grano polímeros protetores, que era uma etapa que a gente queria fazer, mas depois
fazer novos ensaios depois que uma acumulação ajustada, com os grandes formulados argazelados também, e novos experimentos de radiação UVB já tratados com a formulação ajustada. Então, finalizando aqui, as conclusões dessa dissertação foram que a gente desenvolveu uma base, uma formulação base inovadora, capaz de prolongar o shelf life do governo nacional. As formulações dos granulos dispersíveis, eles apresentam uma boa estabilidade durante o armazenamento refrigerado, um destaque também para a cloride aérea, que apresenta um conceito ambiente e boas integrações em água. Mesmo com a eficiência menor da parte do preço, menor da parte do preço, da população dos ensaios, ela apresentou boa virulência contra a licoverba armígera, com taxas de mortalidade superiores a 70% e até 54,6 dias. O método de granulação utilizado, ele permite a obtenção de um produto altamente concentrado, reduz a quantidade necessária para a aplicação, minimiza a geração de pó, para poder menor segurança no manuseio da aplicação. Então, eu quero agradecer a Deus e a minha filha, que está aqui, a todos os meus amigos, agradecer a banca, ao professor Ítalo, a orientadora, a Natasha, minha orientadora, a CAPES, ao laboratório de atuação de conteúdo do CEF, e ao programa de pós-graduação